Esse daqui é o pequeno Dylan Redwine e ele morreu porque viu algumas fotos do pai dele, onde ele comia fezes e vestia calcinha e sutiã. O Dylan era um menino de 13 anos que ele acabou indo para a casa do pai dele em 2012, que se chamava Mark Redwine, de 59 anos, para passar o feriado de Ação de Graças. A mãe do Dylan relata que ele não queria passar o feriado naquela data na casa do pai, porém existia uma decisão judicial sobre a separação do pai e da mãe do Dylan, onde a mãe tinha a guarda dos meninos, porém, enquanto eles fossem de menor idade, eles teriam que passar feriados e férias na casa do pai. Porém, a verdade sobre o Dylan não querer ir para a casa do pai é que no ano anterior, em 2011, ele tinha descoberto um segredo extremamente bizarro sobre o pai dele. Naquela ocasião, o Dylan e o irmão mais velho dele estavam na casa dos pais dele, porque naquela época o irmão dele era ainda de menor, então os dois foram passar o feriado lá. E eles acabaram pegando o computador do pai para mexer em algumas coisas, sendo que nesse dia eles acabaram descobrindo algumas fotos bem comprometedoras, e nessas fotos era nada menos do que o pai deles comendo fezes em uma fralda, e ele também estava vestido de lingerie feminina, de calcinha e sutiã. Então, desde esse dia, o Dylan meio que pegou uma repulsa do Mark, ele não queria ter mais nenhuma relação com o pai dele, inclusive ele não queria mais ir para casa do pai dele, mas como ele ainda era de menor, ele tinha que seguir a decisão judicial. Então, naquele ano de 2012, no ano seguinte, ele teve que retornar para casa do pai naquele feriado de Ação de Graças. Porém, o Dylan estava transtornado com aquelas fotos que ele havia visto, então quando ele retornou para casa do pai dele, ele acabou confrontando o pai, mostrando que ele tinha visto as fotos. Então Mark teria ficado muito enfurecido e infelizmente teria decidido tirar a vida do próprio filho naquele momento, até por medo de que ele contasse para outras pessoas o seu segredo. Então Mark teria o menino, cortado ele em pedaços e descartado o corpo da criança em diferentes partes de uma montanha que ficava lá no Colorado. Na época, o Mark meio que inventou uma história de que ele tinha brigado com o menino e que o menino poderia ter fugido, então acabou que o Dylan foi considerado uma criança desaparecida. Foi aí que em 13 de junho de 2013, ou seja, 7 meses depois em que o menino desapareceu, alguns ossos de uma criança foi encontrada por algumas pessoas que estavam andando ali pela montanha e foi constatado que eram ossos sim do Dylan, então Mark começou a ser investigado como o principal suspeito do caso. Durante esse processo de investigação, foram feitas algumas buscas na casa do Mark e foi constatado que haviam algumas gotas de sangue em alguns cômodos da casa. Então, quando a polícia constatou isso, o Mark disse que teria sido em uma outra ocasião em que o Dylan tinha ido para a casa dele, que o menino teria machucado o pé e que teria andado pela casa, por isso existiam aqueles resquícios de sangue. Um outro fato estranho é que alguns dias depois que o Dylan foi dado como desaparecido, o Mark teria pego todo o dinheiro da poupança do menino e transferido para uma conta pessoal dele. Então a polícia ficou com muito red flag a respeito desse caso. Porém, como a polícia não tinha provas suficientes para incriminar o Mark, não teriam como colocar ele ali na cena do crime, o caso foi meio que sendo esquecido nos meses seguintes, porque eles acabaram não encontrando novas provas, então ficou difícil acusar o pai do menino de ter feito aquilo. E é aí que acontece a reviravolta desse caso. 2 anos depois, o crânio do Dylan foi encontrado um pouco afastado daquela primeira ossada que tinha sido encontrada 2 anos antes. E com essa prova foi possível colocar o Mark ali na cena do crime. O exame forense foi realizado no crânio do menino e foi constatada uma fratura contundente no crânio e também uma fratura acima do olho esquerdo. E com isso eles constataram que aquele tipo de lesão teria sido realizado por uma pessoa e não por um animal. Além dessas provas, durante o julgamento, o irmão mais velho do Dylan contou toda aquela história sobre as fotos, então a acusação imediatamente identificou qual seria a motivação do crime. Então, com essas provas, o Mark Redwine foi condenado a 48 anos de prisão por homicídio em segundo grau e abuso infantil ao seu filho Dylan Redwine, de apenas 13 anos.